O Natan pediu pra eu fazer um resumo da prova de química. Então aqui está ela. Meu mano, o que é isso? Primeiramente, na prova de química vai cair as características gerais da matéria, que são elas a distância molecular, a forma e o volume dela. Para sólidos, a distância molecular é pequena, a forma é definida e o volume constante. Para o líquido, a distância molecular é média, a forma indefinida e o volume também constante. Para os gases, a distância molecular é grande, a forma é indefinida e o volume também. Existem outras duas características da matéria, que são elas: o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Basicamente, o ponto de fusão é quando ela faz fusão, que é quando a matéria passa do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é basicamente a mesma coisa, só que com ebulição, que é quando a matéria passa do estado líquido para o gasoso. Existem também alguns nomes que é importante decorar. De sólido para líquido nós chamamos de fusão. De líquido para gasoso se chama principalmente vaporização, mas tem outros dois nomes também. A ebulição, que é quando não é espontâneo, e a evaporação, quando é espontâneo. Então, voltando na ilustração, nós temos do gasoso para o líquido, que se chama condensação, e do líquido para o sólido, que se chama solidificação. Também tem mais um, que é de quando vai para o gás, para o sólido, que se chama sublimação. Do sólido para o gasoso, o processo se chama endotérmico porque adquire calor para acontecer. O contrário se chama exotérmico porque libera calor para acontecer. A segunda coisa que vai cair na prova de química são substâncias e misturas. Uma substância é uma forma da matéria na qual ela apresenta composição constante e propriedades definidas. E ela se divide em duas. A simples, que é uma molécula de apenas uma coisa, por exemplo, o oxigênio, o ozônio, entre outros. E a composta, que são duas ou mais moléculas, como a água, o gás carbônico e outras coisas também. Dentro das substâncias simples, existe a categoria alotrópica, que basicamente se refere a substâncias simples que podem ser encontradas de duas ou mais maneiras na natureza. Por exemplo, O2 e O3, que são respectivamente oxigênio e ozônio. Ou também o carbono, que pode ser diamante e também grafite. E também temos as misturas, que são um conjunto de duas ou mais substâncias. Ela não apresenta propriedades definidas e, quando separadas, formam substâncias. E existem dois tipos de misturas: as homogêneas, que apresentam uma fase visual, e as heterogêneas, que apresentam duas ou mais fases. Duas fases se chamam bifásico, 3 trifásico, 4 ou mais polifásico. As misturas também podem ser eutética ou azeotrópica. A terceira e última coisa que vai cair na prova de química é a separação de misturas. Primeiramente, as misturas heterogêneas, que podem ser separadas com decantação, que separa um líquido de um sólido que não se misturam. Outra pode ser a centrifugação, é igual a decantação, só que acelerada por uma centrífuga. Também tem a filtração, que ela filtra o conteúdo através de um filtro. Por exemplo, filtrar café. Temos a imantação, que se usa um ímã para separar coisas magnéticas de não magnéticas. Tem a peneiração ou tamição, que é literalmente peneirar. Temos também a flotação, que a água é adicionada para separar os elementos. Temos a ventilação, que usa o vento para separar coisas. Tem a levigação, que é a mesma coisa de flotação, só que tem uma corrente de água. Temos a catação, que é basicamente catar. E por último, na heterogênea, nós temos a dissolução fracionada, que nós temos dois sólidos e um líquido adicionado para dissolver um deles. Nas misturas homogêneas, nós temos as separações. A destilação, que também se separa em duas, que é entre a simples, que é um líquido mais um sólido. Você esquenta o líquido, fazendo ele evaporar, e ele passa por um condensador e vira líquido de novo depois. E tem também a destilação fracionada, que é um líquido mais um líquido. Então você esquenta eles, um deles vai evaporar primeiro. Depois dele evaporar por completo, você tira o fogo, ou para de esquentar. E por último, mas não menos importante, nós temos a cromatografia, que é basicamente separar por meio das cores.